Bem-vindos a este vídeo sobre a vida e a obra do Dr. Paul Gibier e suas investigações sobre o espiritismo sob uma perspectiva científica, focando no que ele chamou de faquirismo ocidental. O século XIX foi marcado por grandes transformações científicas, com avanços cruciais na biologia, física e química, estabelecendo as bases do conhecimento moderno que moldaram o pensamento da época. O Dr. Paul Gibier foi um médico e bacteriologista francês, nascido em 1851 e falecido em 1900 nos Estados Unidos, cuja trajetória profissional transitou entre a ciência oficial e a pesquisa de fenômenos psíquicos. Como um cientista discípulo de Louis Pasteur, o que teria levado o Dr. Gibier a deixar o rigor de seu laboratório para dedicar-se à investigação de médiuns e fenômenos espíritas? O Dr. Gibier era um pesquisador de prestígio, com experiência clínica em hospitais de Paris e atuação no Instituto Pasteur de Nova York. Para ele, era dever da ciência examinar fenômenos públicos, confirmando sua realidade ou desmascarando fraudes. Gibier abordou o espiritismo não como uma questão de fé ou religião, mas como um objeto de estudo científico, buscando entender os fenômenos através do método experimental. Entre suas obras destaca-se o Espiritismo, onde analisa a fenomenologia espírita sob uma ótica estritamente científica, e a Análise das Coisas, uma discussão profunda sobre a matéria e a evolução. Mas por que ele escreveu esses livros? O objetivo de Gibier era documentar suas observações e propor uma análise teórica rigorosa sobre os mistérios que desafiavam o conhecimento científico da época. Na Europa de 1880, o interesse pelo hipnotismo, magnetismo e materialismo era intenso. A sociedade buscava respostas científicas e filosóficas para os mistérios da mente, do corpo e da possível sobrevivência da alma. Diante desses debates, a pergunta central que guiava o trabalho de pesquisadores como Gibier era simples, porém profunda: os fenômenos espíritas, narrados por tantas pessoas, realmente existem e podem ser comprovados? Para responder a essa pergunta, a estrutura de seu livro O Espiritismo foi organizada de forma didática para conduzir o leitor através de um processo de investigação metódica. O livro é dividido em 3 partes. A primeira aborda a história e revisão documental, a segunda discute a ciência existente, e a terceira apresenta os experimentos próprios conduzidos pelo autor. Na primeira parte, Gibier não apresenta suas próprias experiências. Ele constrói uma base de conhecimento reunindo documentos, relatos históricos e pesquisas já realizadas por outros estudiosos do tema. Gibier também analisou o que chamou de faquirismo, observando fenômenos realizados sob condições rigorosas e controladas, frequentemente desafiando as explicações convencionais da época sobre a possibilidade de fraude. Um exemplo é o famoso relato de um faquir fazendo uma planta germinar em minutos. Gibier reproduz a narrativa de Louis Jacolliot, não para validar o fato como cientista, mas para mostrar que tais fenômenos mereciam uma investigação séria. Ao analisar esse estudo de caso de Benares, Gibier destaca que o papel do investigador não deve ser de negação imediata. Ele ressalta a importância de observar os fatos antes de concluir sobre sua veracidade. O caso do faquir Govinda Swami, detalhado com suas condições extremas de isolamento e controle, serve como um convite à reflexão: será que devemos rejeitar todo relato extraordinário sem uma investigação prévia? Gibier argumenta que, para o cientista, o fundamental não é a crença cega, mas sim a disposição em investigar fenômenos que, embora pareçam inexplicáveis à primeira vista, ocorrem em diversas culturas. Encerrando a primeira parte de seu trabalho, o autor deixa claro que seu objetivo não era provar a veracidade do faquirismo em si, mas demonstrar a universalidade de fenômenos semelhantes ao redor do mundo. Entramos agora na segunda parte do livro, A Revisão das Pesquisas Científicas. Aqui, Gibier assume uma postura distinta, deixando o papel de experimentador para atuar como um rigoroso revisor científico. Nesta etapa, o autor compila uma vasta gama de estudos, analisando como diferentes áreas da ciência da época, como a física e a fisiologia, abordavam as manifestações espíritas. Gibier busca identificar pontos de convergência entre estudiosos que, apesar de divergirem em suas conclusões finais, concordavam sobre a necessidade de uma análise séria e metódica desses fenômenos. Ele explora casos clássicos e figuras influentes, examinando as evidências apresentadas e o rigor dos testes aplicados por seus predecessores na investigação mediúnica.
Dentre os registros analisados, Gibier dedica atenção a fenômenos de materialização, como os observados com a médium Florence Cook, buscando entender os limites entre a fraude e a autenticidade. Esta revisão demonstra o compromisso de Gibier em situar o espiritismo dentro de um contexto acadêmico e científico mais amplo, conectando as práticas espíritas às inquietações da ciência moderna. É uma fase de síntese onde o autor demonstra que o espiritismo não operava no vácuo, mas que existiam cientistas sérios tentando decifrar essas manifestações há décadas. Concluindo a segunda parte, Gibier reforça que o espiritismo para ele exigia uma abordagem científica, sem preconceito, validada por uma rede de pesquisadores de diversas áreas do saber. Chegamos finalmente à terceira parte da obra, a experimentação direta de Paul Gibier. É aqui que ele apresenta sua contribuição mais valiosa e original para o campo. Diferente das partes anteriores, aqui o autor descreve seus próprios métodos. Gibier relata sessões conduzidas com rigor, focando em observação direta, registros detalhados e constante vigilância contra fraudes. O lema que guia sua prática é claro: não basta apenas acreditar ou negar. Para o Dr. Gibier, é fundamental observar, experimentar e comparar, mantendo sempre a postura de um verdadeiro cientista. Ao realizar suas próprias experiências, o Dr. Gibier utilizou dispositivos mecânicos e métodos de medição precisos, buscando eliminar variáveis que pudessem comprometer a integridade científica dos resultados obtidos nas sessões. Entre os fenômenos observados, Gibier destacou a importância de registrar as mudanças físicas no ambiente, como variações de temperatura, sons inexplicáveis e movimentações de objetos que desafiavam as leis da mecânica clássica. O autor conclui que, embora muitas manifestações possam ser explicadas por truques, uma parcela significativa desses fenômenos parece indicar a existência de forças físicas ainda desconhecidas que exigem maior pesquisa. Assim encerramos a análise da obra de Paul Gibier. Seu trabalho permanece como um marco na busca por integrar os fenômenos psíquicos ao domínio da observação experimental e do método científico rigoroso.